Esta é a lei. Mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança. No terceiro me deixa alerta. No quarto desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo, minha boca está trêmula. E no 11º eu digo em espanto o nome de Deus. No 12º chamo meu irmão. No 13º tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Clarice Lispector. Porque querem nos fazer acreditar que a proteção dos direitos humanos e a garantia da segurança pública são duas coisas incompatíveis. E, justamente porque nós discordamos frontalmente dessa ideia, é que nós quisemos fazer esse seminário juntando os dois temas. Segurança pública e direitos humanos. Não há dicotomia, não há contradição entre segurança e direitos humanos. O que existe é preconceito, diferença de classes, discriminação. Uma exatamente das coisas que a gente tem direito, né, que são direitos humanos, direitos de toda pessoa, é exatamente ter uma segurança que nos dê tranquilidade, que a gente saiba que possa sair no dia a dia sem nenhuma preocupação. Eu tenho um problema muito sério com o termo segurança pública, assim como a adjetivação abstrata de qualquer bem ou direito contra direitos individuais. Eu acho que uma política de ruptura nessa área tem que submeter ou acabar com as secretarias de segurança pública ou submeter essas secretarias às secretarias de direitos humanos. Porque a segurança é dos direitos e não do Estado. A segurança é das pessoas e dos coletivos, e não de um ente abstrato que vira um discurso tão somente de violação do direito e não de garantias. A despersonificação de uma parte da sociedade é decisiva para a eliminação do seu direito, mas sobre eles não é um debate mais de direito, é um debate sobre humanidade. Independência dos direitos humanos. A gente vive num mundo capitalista, materialista e o dinheiro manda. Não são mais humanos, é uma outra categoria, é o outro. Tem que acreditar que a gente é humana, né? Tem que ter humanidade, não sei. É isso que está faltando, eu acho, aqui. E isso tem uma construção muito forte na produção de um discurso hegemônico. Só que para que eu possa naturalizar a barbárie, eu preciso ter uma ruptura ética com um segmento da sociedade que me produza medo. Não tem segurança em lugar nenhum. A gente vive em pânico. Eu tenho até medo de sair agora, ando sempre com a bolsa grudada. Eu não sei de quem eu tenho medo, mas sei a cor e sei o território. Existe esse preconceito, porque às vezes tu vê uma pessoa afrodescendente, né, a pessoa já julga como um bandido. Como nós somos fracos em segurança, a gente, ao se proteger, a gente rejeita essas raças, né? Rejeita o que não é igual a nós, né? Eu acho que sim, existe muito racismo ainda por volta da polícia com as pessoas de cor, sim. Eu acho que muita gente de cor não confia na polícia por isso. Não é que existe a diferença, é que existe mais gente de cor bandido do que não. Por quê? Não sei. Mas o mais grave, talvez, e que não é engraçado, é por que a gente acha que isso é normal? Por que isso continua acontecendo? Porque acontece no território do outro. Porque a polícia vai julgar primeiro o mais fraco, para depois é mais fácil te bater e depois te perguntar. Aqui em Porto Alegre, essa realidade é muito clara. Nós tivemos um aumento de 90% na taxa de homicídios de adolescentes entre 16 e 17 anos nos últimos 10 anos. Não um aumento na taxa de homicídios promovidos por adolescentes, mas de adolescentes. A gente está cada vez mais competitivo, cada vez mais incentivando um consumo que não é para todos, que é só para alguns, cada vez mais instigando a mente de quem não tem acesso às coisas para ter,
E é um processo sistêmico de degradação da sociedade e de aumento da violência. Os jovens são as vítimas. E 40% desses homicídios, dessas vítimas de homicídios, eram jovens negros. Porque eu não posso imaginar que ali pudesse ter o meu filho. Eu preciso ter uma ruptura ética, onde isso não me atinja. Porque esse garoto não pode produzir nada diferente do medo. Por isso ele tem que ser chamado de menor. O menor está embutido um julgamento, uma condenação. Alguém apresenta o filho, esse menor é meu, né? A cara da mãe, alguém fala isso? Não, né? Menor é o filho do outro. Muito embora o grande debate que o Congresso Nacional ofereça ao Brasil sobre o problema da segurança seja a proposta de redução da maioridade penal, essa é uma proposta que vai na contramão de todos os dados que demonstram que os jovens são a maioria das vítimas da violência. A própria política não anda certo, não anda corretamente. Como é que a sociedade vai andar corretamente? É votado, depois chega lá e ele faz o que tem que fazer para ele. Para eles, não. A gente precisa entender o que está acontecendo. Mais do que condenar, mais a gente precisa sair de uma zona de conforto, de dizer que o Brasil hoje é fascista, nós não. Que bom, porque eu vou tomar cerveja com quem não é fascista e eu convivo com quem não é fascista. O Brasil é fascista e isso não é um problema meu. A gente precisa sair dessa zona de conforto. Até porque não é confortável. Vamos combinar, né? Porque senão a gente vai achar que Eduardo Cunha é natural. E nada deve parecer natural, né? Não é natural. É uma expressão de uma política que a gente tem que enfrentar. É uma democracia que está em disputa. É um modelo de democracia que está em disputa. A democracia ela não amadurece naturalmente, ela está em disputa. É isso que acontece. Temos um poder punitivo que extravasa hoje sem controle. A gente não sabe a quem recorrer mais, em termos de política institucional. O que é lei hoje? Para quem é a lei? O cara que está com fome, o cara que está lá vendo o filho passar necessidade, passar frio, passar fome. Que lei é essa? Que não protege, que só cobra, né? Quando não se tem filtro, né, a situação, sobretudo, vai apontar lá dentro do sistema carcerário. O problema é que, né, esse acréscimo de violência na sociedade, né, gera essas demandas cada vez maiores, né, de incremento da punibilidade. Incremento da punibilidade que pode ser, de um lado, ou por aumento de condutas criminalizadas, ou aumento de penas, ou, por outro lado, esse espetáculo bizarro que todos nós acompanhamos de aumento das pessoas passíveis de incriminação. E quanto maior é o medo, maior é a tentação das pessoas de abrir mão de determinados direitos. E os primeiros direitos que são sacrificados em nome dessa falsa segurança são os direitos humanos. Todo mundo aqui ouviu falar do Amarildo, né? Sim. Por que no Rio Grande do Sul todo mundo conhece um pedreiro da Rocinha? Alguém sabe o nome de outro pedreiro da Rocinha? Sem ser o Amarildo? Alguém conhece? Não, né? O Amarildo, só falta alguém conhecer ele falar, né? Enfim, o Amarildo só foi conhecido porque desapareceu. O Amarildo é reconhecido quando desaparece. Fora isso, jamais seria reconhecido. A sua invisibilidade é quebrada pela tragédia. Mas foi por muito pouco. Foi por muito pouco. Não foram poucas as matérias da Globo, e não foram as matérias dos meios de comunicação, para não achar que é pessoal. Não foram poucas. E não foram poucas as tentativas da própria polícia, ou de um setor da polícia, para ser justo, de tentar transformar aquele episódio num episódio aceitável. Como é que isso acontece? Simples. O Amarildo era ou não era traficante? Se fosse. Não sou a favor da pena de morte, nada disso, sabe? Mas que eu acho assim, se tu fez errado e tu prejudica o próximo, te fode. O que significa bandido? Né? Eu faço a provocação em todas as plateias, assim, em todos os grupos. Bandido é a pior espécie que tem, né? Bandido é um
Uma pessoa perigosa, né? Uma pessoa que tem um comportamento anormal. Bandido é quem não cumpre a lei. Qualquer que seja. Não cumpriu a lei é bandido. Tá combinado? Mas em si são pessoas criminosas, né? Que não agem em acordo com a lei, tiram nossa segurança. Não cumpriu a lei é bandido. Ok? É uma pessoa que não tem condições, que vai lá e rouba dos outros, não tem como comprar, sei lá, trabalhar. O bandido não tem a ver com um ato criminoso. O bandido tem a ver com a produção do medo. O bandido tem a ver com uma relação de sociedade e de produção de hegemonia. Por isso, a luta por direitos humanos é uma luta central na construção de uma outra cidade, na construção de uma outra sociedade. A centralidade da luta por direitos humanos é decisiva para que a gente possa estar na produção do nosso discurso, na nossa organização política. Nós poderíamos falar da situação em Porto Alegre, dos aumentos das apreensões, de uma lógica de política de segurança pública que é uma lógica extremamente repressiva, calcada na guerra às drogas e que tem uma seletividade penal clara, que tem cor, que tem CPF, que tem bairro, e a gente sabe quem são. É a política criminal de drogas que conduz a nossa política criminal. Todas as reformas político-criminais que nós tivemos nos últimos anos, a partir da Constituição, elas têm como uma imagem, né, uma representação a política criminal de drogas. Então a primeira questão que me parece fundamental é que qualquer perspectiva de mudança no quadro da política criminal, no quadro da segurança pública, né, no quadro da diminuição da violência na sociedade brasileira, passa inequivocamente por uma alteração na política criminal de drogas. É decisivo para que a gente entenda uma nova exploração de classe, em quem hoje está considerado humano e quem não está. Essa relação perversa do capital-trabalho desumanizou uma parcela significativa da classe trabalhadora. E sobre ela jogou uma condenação permanente, que é a produtora do medo. Não interessa se cometeu crime ou não, não interessa no debate da redução da idade penal. Quantas vezes nós debatemos, mas esses jovens não estão cometendo crime, eles estão sendo vítimas de crime. Isso não sensibiliza. Por quê? Porque não é mais o elemento. O elemento é da produção do medo. Então, nós queremos hoje avançar nessa discussão global de um problema que é estrutural do capitalismo, de exclusão social que gera violência, de guerra às drogas que gera violência, de guerra aos pobres que transforma os pobres em alvo, né, da violência estatal. E, ao mesmo tempo, também buscar soluções concretas para esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia, de como é possível, a partir de governos municipais, nós também encontrarmos soluções que minimizem esse problema e que acolham os nossos jovens, né? E que busquem para a juventude escola, lazer, trabalho, perspectiva de vida, né, para que nós possamos, de fato, combater a violência garantindo direitos. Ou nós assumimos a necessidade pedagógica de fazer esse enfrentamento, e isso é central na nossa organização política, ou a gente vai conviver com a barbárie e vai ficar tentando dar resposta a isso o tempo inteiro. Acho que a primeira conclusão que a gente chega quando discute segurança pública e direitos humanos é que nós não podemos tratar esses temas dessa forma. Nós precisamos tratar da segurança dos direitos humanos. Essa é a tarefa numa cidade que se propõe a ser, de fato, uma cidade inclusiva, uma cidade que não esteja voltada para os interesses de uma minoria, e sim uma cidade preocupada com os direitos LGBTs, com os direitos dos negros e negras, com os direitos das mulheres, com os direitos daqueles que não têm direitos.
E essa é a tarefa que nós nos propomos aqui, a construir um programa que apresente uma cidade que busque garantir esses direitos.